Fala galera, mais um dia para o nosso devocional diário. Vamos continuar meditando em 1 João capítulo 3. Eu sou André Maldonado e o AB7 é uma produção do JC na Veia. Primeira João capítulo 3, a partir do versículo 7, diz o seguinte: Filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado porque é nascido de Deus. Dessa forma, sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, e também quem não ama a seu irmão. Até aqui, até o versículo 10, vamos fechar os nossos olhos, curvar nossa cabeça e fazer uma oração. Senhor, Tu és perfeito. Tu és o nosso Pai, o nosso Senhor, o Criador de todas as coisas. Tu és o justo juiz. Tu és santo. Tu és o Deus maravilhoso. Não há outro como o Senhor. Perdoa os nossos pecados, Pai, porque nós ainda falhamos, nós ainda erramos. Portanto, eu peço, tem misericórdia de nós e perdoa-nos, Senhor. Em nome de Jesus eu oro, Pai, te agradecendo pela Tua graça, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado, porque o Senhor nos abençoa, nos guarda, nos livra do mal. Até aqui o Senhor tem nos ajudado e vai sempre nos ajudar. Eu te agradeço pela Tua palavra, eu te agradeço por esse momento de devocional, te agradeço pela nossa família, te agradeço por mais um dia, por mais uma semana. Te agradeço por tudo que o Senhor tem feito por nós, Pai. E o Senhor tem feito todas as coisas por nós. Tudo que nós temos de bom vem do Senhor. Pai, eu peço em nome de Jesus, como sempre, falando por mim e pelos que estão aqui conosco, ouvindo esse podcast, que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que seja mais um dia onde nós estamos na Tua presença, desfrutando do Teu amor e da Tua graça. Abençoa as nossas vidas e as nossas famílias, esteja conosco hoje, Senhor. Nós dependemos do Senhor, nós precisamos do Senhor, sem o Senhor nós nada somos. Por isso eu peço, Senhor, esteja conosco em todo o tempo, e eu sei que o Senhor está, porque o Teu Santo Espírito habita em nós. Então o Senhor está conosco em todo o tempo. Então eu peço, Pai, livra-nos do mal e não nos deixe cair em tentação. Abençoa as nossas famílias, Senhor. Dá-nos da Tua provisão, traz cura para aqueles que precisam de cura. Abre portas de emprego para aqueles que precisam, Senhor. Eu oro em nome de Jesus, já te agradecendo. Eu peço, mas eu já te agradeço porque eu sei que assim se fará. Não permita, Senhor, que nada falte para nós. Eu peço, mas eu já te agradeço, Senhor, porque eu sei que o Senhor não vai permitir que nada falte. Está na Tua palavra, uma garantia que o Senhor nos deu. Por isso eu peço, esteja conosco e ajuda-nos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Bom, João continua falando sobre o pecado, né, galera? Um tema constante aqui. Alguns acreditam que por conta da igreja estar sofrendo com falsos mestres, com pessoas que tentavam colocar ideias que não eram corretas na cabeça das pessoas, dos cristãos. João é tão enfático aqui em relação a alguns temas, o pecado é um deles. Mas antes da gente continuar nesse episódio do podcast, se você não é inscrito no nosso canal do YouTube, se inscreve, galera. Vamos fechar o ano aí, se tudo continuar assim, com 75 mil inscritos, mais ou menos. Mas você pode ajudar, se você convidar 2, 3, 4 pessoas para se inscreverem no canal, talvez a gente consiga fechar o ano com mais que isso. Ano que vem, com certeza, fazemos 100 mil inscritos. E se você quiser comprar o livro Muito Além de um Pai, www.jcnaveia.com.br, rola a página, vai ter um bannerzinho lá, meio roxinho, para você comprar o livro Muito Além de um Pai. Bom, então João, como eu disse, está falando aqui sobre o pecado, né? Ele é bem enfático, ele é tácito, ele fala assim, aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Ele fala, aquele que pratica o pecado é do diabo. E aí, de novo, né, a gente volta no tema de ontem. Se você não ouviu o nosso devocional de ontem, se você não esteve conosco ontem, recomendo fortemente que você ouça o devocional de ontem, ou assista, né, se você estiver no Spotify ou no YouTube, o devocional de ontem, para entender o que João está falando aqui, né? Importante que a gente entenda. E daí ele fala um pouquinho mais para frente, né? Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado,
porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado porque é nascido de Deus. Nós somos nascidos de Deus, galera. Nós renascemos no Senhor, nós renascemos com o Senhor, morremos com Cristo, renascemos com Cristo, vivemos para Cristo. Então nós não podemos mais estar no pecado. Falei um pouco disso ontem, mas hoje eu quero abordar um pouco mais desse assunto. Nós vivemos em santidade. Nós não podemos viver no pecado. Não existe nenhuma desculpa para nós vivermos no pecado. E o recado de João, no intuito de evitar esses falsos mestres, evitar o ensino desses falsos mestres, ele é válido para a gente até hoje, galera. Muita gente está querendo normalizar o pecado. Muita gente está querendo falar que o pecado está tudo bem, que Deus aceita. Deus aceita o pecador, Deus ama o pecador, mas ele não aceita o pecado. Ele ama o pecador, mas ele não aceita o pecado, nem o nosso pecado. Deus não aceita pecado nenhum porque ele é santo. Ele é santo. E se ele é santo, não existe nenhum traço de pecado nele, não existe nenhuma conexão dele com o pecado, porque ele é santo. E qualquer pecado que ele cometesse mancharia a santidade dele, ele não seria mais santo. Deus não tem parte alguma com o pecado. E nós não podemos, de maneira alguma, aceitar o pecado nas nossas vidas. Estou falando isso para colocar peso? Claro que não. Por isso estou falando, ouve o podcast de ontem, ouve o devocional de ontem. Não estou falando isso para colocar um peso. Estou trazendo o peso que João traz, estou trazendo a seriedade do assunto que João traz para as nossas vidas, porque nós não podemos pecar, nós não podemos andar em pecado, nós não podemos viver em pecado. O pecado não pode ser aceito, galera. Veja, de novo, amamos o pecador sempre, porque nós somos falhos, nós somos iguais, galera. Então nós sempre amaremos o pecador, cuidaremos do pecador, receberemos o pecador de braços abertos, senão a gente não está praticando o que Cristo fez. Então, a pessoa pecadora sempre será aceita e deve ser aceita, deve ser acolhida, deve ser cuidada, deve ser amada. Mas nós não podemos concordar com o pecado. O pecado não pode ser aceito nas nossas vidas. Nós não podemos aceitar para nós mesmos o pecado. E daí eu tenho que falar de novo de lei para dentro e graça para fora, né? Não aceitamos o pecado nas nossas vidas. Amamos o pecador sempre, mas não aceitamos o pecado nas nossas vidas. Lei para dentro e graça para fora. Então, galera, o que a gente tem que fazer é levar essa questão do pecado muito a sério. Tem muita gente aí querendo falar que o pecado é algo normal, que tá tudo bem você pecar. Não tem, não. Deus é amor, gente. Deus é amor. A graça dele cobriu os nossos pecados. Sim, cobriu. Mas ao mesmo tempo que cobriu, ele fala, vai, não peques mais. Ao mesmo tempo que a graça dele cobre os nossos pecados, ele nos tira dessa vida de pecado e nos dá uma nova vida. Então nós não podemos aceitar o pecado. Pecado é coisa muito séria, gente. Olha o que João fala aqui. Ele fala o seguinte, aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Quando a gente peca, a gente falou isso ontem, né? Quando a gente peca, a gente abre uma porta para o diabo agir nas nossas vidas. Quem é que quer isso, galera? Quem já viveu fora dos caminhos do Senhor sabe do que eu estou falando. Sabe o quanto nós somos destruídos, o quanto a nossa vida é destruída pelo inimigo. Quem que quer isso, gente? Então a gente não pode aceitar o pecado, a gente não pode dar brecha para o inimigo, galera. Devemos viver em santidade. Se acontecer o pecado como um acidente, houve o podcast de ontem, a gente falou sobre isso. Então, amamos o pecador, gente. Só não podemos aceitar o pecado. Nas nossas vidas, nós não podemos aceitar o pecado de forma alguma. Essa é a mensagem de hoje. Deus abençoe a sua vida. A gente se vê amanhã, se Deus quiser. Paz.